mulher que ia. Parece assim, círculo de oração era fadado a ter mulher, nem o pastor ia, porque era só mulheres. Mas por que só as mulheres oram? A palavra não diz assim, olha, mulheres, carregai os fardos da igreja, mas ela diz, irmãos, carregai os fardos uns dos outros, sabe? E aí quando a gente começou a fazer aberto para esse amor, a gente tem que trazer uma palavra para a igreja entender que intercessão é importante. E que o Senhor Jesus nos chamou a interceder uns pelos outros, a orar uns pelos outros. Para a gente entender que a oração move a mão de Deus. Que a oração, que esse significado de mover a mão de Deus através da oração é uma poderosa ferramenta de conexão com o mundo espiritual. E se a gente não entende essa capacidade que a igreja tem de mover a mão de Deus, a gente precisa começar a entender agora. Quando a pastora Amy trouxe aqui que a gente tem alguns grandes exemplos que são irmãos trazendo as bênçãos que foram recebidas, isso precisa ser um exemplo que acontece no constante da igreja, das pessoas orarem e receberem suas bênçãos, sabe? E a igreja precisa ser uma igreja que ora, precisa ser uma igreja que intercede, precisa ser uma igreja que está aberta a ouvir o outro e ter um coração conjunto com ele, chorar com os que choram, como diz a palavra de Deus, sabe? E se alegrar juntos. Verdade. Porque foi para isso que a gente foi chamado como igreja. E nós somos o corpo de Cristo. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo pisou e botou embaixo dos seus pés, por escapar dos seus pés todo o mal. E se nós somos o corpo, nós somos essa representação dos pés de Jesus Cristo também, porque somos o corpo dele. E se a gente não entender, a gente deixa que as coisas aconteçam e às vezes culpabiliza o irmão. É o pecado que ele está, é porque ele não está obedecendo ao Senhor. E a gente precisa orar. Verdade. E a gente precisa orar e cobrir esse irmão, dizer, olha, eu sou um contigo, eu carrego o teu fardo. E aí a gente começa a entender a natureza e o poder da intercessão. Então, o que é intercessão? Hoje a gente vai aprender intercessão como um chamado a carregar os fardos uns dos outros. E aí eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Gálatas. Gálatas. Capítulo 6. Do 1 ao 3. Diz assim: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado também. No 2 diz: ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam deste modo à lei de Cristo. E se vocês considerarem-se importantes demais para ajudar os outros, vocês estão apenas enganando a si mesmos. Meu Deus! Então a gente precisa entender que nós não somos importantes demais, mas que nós somos parte do corpo de Cristo. E se alguém do corpo de Cristo está doente, todo o corpo precisa ajudar. Nesse domingo, num momento de ação que a gente estava lá no sítio do Alto Refúgio, falando sobre o nosso momento de imersão, a pastora Amy trouxe uma coisa que falou muito no meu coração. Ela falou que muitas vezes a gente está com uma doença muito grave no braço e a injeção é dada no bumbum. Mas por que o bumbum se dói no braço? Porque é no corpo. Se o braço está com algum problema, o corpo todo está com problema. E se nós não formos corpos para ser esse lugar, para receber alguma coisa, para que o braço fique bom, para que o nosso irmão fique bom, para que serve o corpo? Então a intercessão ela vem exatamente nesse sentido, da gente ser um com o nosso irmão. E não apenas em palavras, não apenas cantando para ficar bonitinho, mas sendo prático nisso, um com os nossos irmãos. E aí, ser um com o meu irmão é mais do que simplesmente dizer, eu estou orando por você, meu irmão. E essa oração não ficar em algum lugar que a gente não sabe nem onde está. Meu Deus! Sabe, a gente assistiu uma vez um filme, né, amor?
e que o rapaz estava lá no hospital doente, aí o irmão foi e falou, vou orar por você. Aí 2 semanas ele apareceu, depois ele apareceu, o irmão falou com ele, e aí? Ele falou, olha, você precisa ser mais fiel ao Senhor. Mas eu sou. Eu falei, você falou que ia orar por mim, você orou? Aí o irmão não tinha orado. Mas é uma comum você dizer, vou orar por você. Você está orando mesmo? E orar não é só fechar os olhos e dizer, Senhor, olha lá o meu irmão naquela situação. Carregar fardo. Sabe, o termo fardo no grego, como foi escrito, se traduz em algo muito forte. Ele diz o seguinte, olha, que o termo fardo é um peso quase impossível de ser carregado. E se eu digo que vou orar pelo meu irmão, e eu digo que vou carregar o fardo, como a palavra de Deus diz, e não existe nada em mim que me faça sentir nem um pouco do peso do que o meu irmão está sentindo, a minha oração está sendo só um abrir de lábios. Ela não está sendo tendo a sinceridade necessária para mover a mão de Deus. Quando Abraão falou para o Senhor, Senhor, se tiver pelo menos um justo, o Senhor destruiria a cidade. O Senhor falou, não. Abraão estava sendo incisivo em dizer, Senhor, olha por Ló. Senhor, eu não intercedo por Ló. Senhor, meu coração está ligado ao coração de Ló. Então a oração é mais do que simplesmente pedir. É um ministério de amor que envolve se colocar no lugar do outro, identificar-se com a dor do outro, apresentá-la a Deus com fé e expondo essa dor diante de Deus. Isso é interceder. E aí, quando a gente intercede dessa forma, a oração ela tem um poder transformador. Não poderia ser diferente. A oração é um canal que permite o agir de Deus. É um posicionamento que muda a mão de Deus. Quando o profeta chegou para o rei e falou assim, olha, arruma tua casa porque tu vai morrer. Aquele rei, ele se jogou diante do Senhor com o coração quebrantado. E o Senhor lhe deu mais 15 anos. Você tem noção do poder transformador e modificador que a oração tem sobre a vida de cada um de nós? E a gente precisa viver uma vida de oração. Você imagina quando você ora intercedendo por outro. E aí, quando você ora intercedendo por outro, você precisa estabelecer uma conexão íntima com o outro. Senhor, olha, eu carrego aqui as dores do meu irmão e apresento diante de Ti, porque talvez ele não tenha nem forças para apresentar diante de Ti. Isso é interceder pelo irmão. Isso é se jogar diante de Deus pelo irmão. E é isso que a gente faz aqui nesse lugar. É isso que a gente busca fazer nesse lugar. Por isso quando a pastora fala assim, traz tua chave, traz as fotos, porque alguma representação física para a gente apresentar no mundo espiritual e dizer, Senhor, sobre elas. Aleluia. E estender as mãos crendo que Ele faz. Porque quando a gente faz uma oração de intercessão, uma das coisas que a gente precisa ter depois do amor é a fé. Porque é a fé que nos aproxima de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que se apresenta ao Senhor é necessário que creia, que tenha fé, que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, que Ele presenteia aqueles que o buscam. Imagina quando você busca, não pedindo para você, mas pelo outro. Verdade. Imagina quando teu coração está movido o suficiente para você dizer assim, Senhor, não é por mim não, porque eu sei o que Tu fazes com a minha vida, eu quero que Tu faça isso na vida do meu irmão. Eu quero que Tu transforme a vida do meu irmão. Eu quero que você modifique a vida dele ao ponto dele entender que Tu é Deus de uma forma que nenhuma outra poderia fazer igual. E a oração ela precisa ser acompanhada de um coração quebrantado. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Então, se o coração precisa estar quebrantado e contrito, dizer, Senhor, olha, não existe nenhuma outra força, somente em Ti que eu coloco toda a minha esperança, toda a minha situação, porque não existe nenhuma outra. Coração quebrantado, sabe? Se você chegar e se derramar diante do Senhor, chorar. Uma vez eu fui questionado porque eu chorava muito quando prego, eu choro mesmo, eu não estou nem.
Eles disseram: olha, o pastor não deve chorar. Eu falei: então tirou o título de pastor. Porque eu choro diante de Deus. Porque eu sei as coisas que Ele fez na minha vida. Eu sei o que Ele faz nesse lugar. Eu sei o que Ele faz na vida de cada pessoa. Eu sei o que Ele faz quando a gente dobra os joelhos. Então, quando lá em Gálatas diz: carreguem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo, é porque o Senhor Jesus primeiro fez isso. Ele falou assim: ó, trazei sobre mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Troca os teus pelos meus. E eu te convido, igreja, a ser um que troca os teus fardos pelo teu irmão. E pega os fardos dele, que são pesados e quase impossíveis de ser carregados. Glória a Deus, aleluia. E ora por ele. E apresenta diante de Deus. Se você teve maturidade o suficiente para receber de Deus, agora pega do teu irmão e traz ele junto contigo. Isso é interceder. E a igreja precisa interceder como um todo. Aleluia, porque as mulheres não desistiram e fizeram o ciclo de oração, mas essa igreja precisa vir inteira. Glória a Deus. O culto de intercessão. Porque se é assim a gente se fortalece como igreja. Assim a gente se fortalece como igreja. E se a gente é justificado pelo sangue do Senhor Jesus, a gente precisa usar essa situação de justificado para que outros também alcancem o Senhor. Aleluia. Eu quero que vocês vão comigo em Tiago 5:16. Tiago 5:16. Vamos no 15 primeiro. Eu quero ir com vocês um pouquinho mais. A gente vai a partir do 13. Diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor Jesus. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor levantará. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E a oração do justo é poderosa e eficaz. Aleluia. E nós somos justos, não porque somos justos por natureza, mas porque somos justificados pelo sangue de Jesus. Então a nossa oração precisa ser uma oração que intercede pelo nosso irmão. E aí, carregando o fardo uns dos outros, faz com que a gente acesse um mistério que ninguém consegue entender, que é um mistério de amor pelos nossos irmãos, que além de envolver a identificação com a dor dos nossos irmãos, ela se move para uma ação espiritual, que é de buscar mover a mão de Deus. Como eu falei anteriormente, a palavra para fardos é do grego que vem baros, que significa peso esmagador, uma carga grandiosa demais para uma pessoa carregar sozinha. Isso é carga. Então carregar não é apenas observar, é colocar sobre os seus ombros o peso do teu irmão, é trazê-lo contigo. Isso me lembra uma situação em que soldados estavam em guerra e tinha um soldado que era magrinho e ele tinha um problema. Ele tinha
a autorização pelo exército norte-americano de não portar armas, porque ele não conseguia no seu coração conceber matar alguém. Mesmo assim, mandaram ele na guerra e o comandante dele tinha tanta raiva por ele não portar arma, que sempre botava na linha de frente para que ele morresse logo. E aquele homem foi o responsável por resgatar inúmeros irmãos seus que estavam caídos no campo de batalha. Ele não matou ninguém, mas foi o responsável pelo maior resgate de amigos do campo de batalha. Aleluia. Eu trouxe isso para a gente ilustrar o que é o interceder pelos nossos irmãos. Se você não for capaz de arranjar em você forças para carregar o teu irmão que não pode andar sozinho neste momento, mas que se você ajudá-lo, ele vai andar sozinho em algum momento, você não é um intercessor. Porque a carga daquele irmão era impossível demais para ele carregar sozinho, mas o seu ombro fez com que ele alcançasse. O que eu quero trazer para vocês essa noite é exatamente isso. É exatamente isso. Paulo diz que ele preferiria ser ele mesmo totalmente gasto, se isso representasse ganhar almas para o Senhor. Ele fala: eu me deixo me gastar. Eu me deixo me gastar pelo Evangelho de Jesus Cristo. Eu me gasto todo, eu não reservo nada em mim mesmo, se essa entrega representar ganhar alguém para o Senhor Jesus. Se isso representar a salvação de meus irmãos e apresentá-los diante do Senhor Jesus. Ele estava disposto a carregar o fardo espiritual dos seus irmãos ao extremo. Então, interceder pelo meu vizinho desempregado não é só dizer: Deus vai te dar um emprego. É no seu lugar de oração sentir a angústia, a incerteza, o medo de não conseguir prover para a sua família. E é trazer essa angústia, esse medo, esse desespero diante do Senhor. Isso requer um coração que se doa pelo outro. Aleluia. Então, a intercessão é um ministério de amor que gera cura. A intercessão é um ministério de amor que gera cura. Então, que nessa noite, que a gente está aqui nesse encontro de intercessão, a gente possa, nesse mover, colocar o nosso coração disponível, preparado para receber os nossos irmãos. E dizer assim: olha, eu estou aqui. E em nome de Jesus eu me ponho para carregar o teu fardo contigo. Aleluia. Dizer assim: olha, pode contar comigo, eu não estou aqui para te julgar, pode trazer para mim, porque eu sei que vou guardar comigo e vou orar sobre a tua causa. Glória a Deus, aleluia. E quando a gente faz isso, eu estou dizendo para o meu irmão: olha, eu te amo tanto e quero tanto que tu experimente Deus no nível que eu estou, que eu me gasto para que você venha, para que você se entregue, para que você conheça, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. E a gente só faz isso quando a sinceridade do nosso coração atinge o nível de da gente conseguir sentir a dor do outro. Dizer assim: eu sinto contigo a tua dor, eu choro contigo o teu choro. Porque quando eu faço isso, eu sou um com o outro, sabe? Ontem eu e a pastora Amy estávamos assistindo uma palavra e teve algo que falou muito forte no nosso coração. Se dois concordarem na terra sobre um objetivo, seja ele qual for, e eles acreditarem nessa concordância, os céus se abrem e algo acontece. Aleluia. Então seja um com alguém que está precisando, e transforme-se em dois e faça acontecer, e move a mão de Deus, não no que é possível, porque o que é possível o homem pode fazer, mas no que é impossível, para que o Senhor Deus seja manifestado em sua glória, para que o Senhor seja glorificado, para que o nome de Jesus seja reconhecido, para que o Espírito Santo de Deus seja livre para agir, e diga: olha, meu irmão, eu sou um contigo, então nós somos dois, e a palavra de Deus diz isso, e eu creio, a gente vai fazer acontecer. Aleluia. É isso que eu estou te chamando essa noite. Amar ao ponto de sentir o fardo do outro, a dor do outro, e se colocar em oração com ele nesse nível de sinceridade e intimidade. Dobre os
baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nessa noite a gente tem aprendido como é necessário se colocar no lugar do outro, ao ponto de sentir sua dor, ao ponto de entender, Senhor, que só Tu podes fazer as coisas, mas que nós, como igreja, que movemos a Tua mão. Então, Senhor, vem sobre nossas vidas e transforma em nós em corações, Senhor, disponíveis a carregar o fardo dos nossos irmãos, Senhor. Como a Tua palavra diz, Senhor. Ó Pai, então que a gente se propõe a carregar esse fardo e dividir com nossos irmãos essas dores. E se colocar nesse posicionamento, Senhor, de ser um com Ele, de chorar com Ele, de estar com Ele, de se entregar, Senhor, como só Tu fazes. Nós pedimos assim, Pai, no nome do Senhor Jesus. Muda nosso coração, dá em nós, Senhor, um coração de comunidade, Senhor, de unidade, de coinonia, como a igreja precisa ser, Senhor, e nos ensina todos os dias e nos guia, Senhor, para sermos igreja que ora pelos outros, que intercede pelos outros, que pede cura, Senhor, que pede transformação, que pede sustento, Senhor, que pede estabilidade, Pai, para Teus irmãos, para os Seus irmãos, Senhor. Que sejamos assim, que a gente sinta em nosso coração esse desejo, que não fiquemos em paz se o nosso irmão não tiver, porque somos igreja. Porque não há como o pé ficar bom se algo está acontecendo no braço, porque a febre pega o corpo inteiro. Se a gente entender assim, Senhor, seremos a igreja segundo o Teu coração, e não haverá como não movermos a Tua mão, Senhor, porque a Tua palavra é justa, fiel e não falha, e é sobre ela que nós nos colocamos nessa noite. Então move o nosso coração, transforma o nosso querer, transforma nossas vidas, Senhor, e nos ensina a ser homens e mulheres intercessores, que se preocupa com a vida do nosso irmão, não para saber da vida dele, mas para fazê-lo, Senhor, cada dia mais experimentar o Teu poder e a Tua glória. Nós pedimos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Pastor João ministraram aqui sobre nossos fatos. Como é bom a gente poder ter alguém que a gente possa confiar. Nós aqui, quando chegamos, a gente acolheu algumas pessoas, conversamos com elas, vimos algumas dores. E para a glória de Deus, vimos essas dores sendo tratadas, sendo movidas, sendo curadas. E, mano, logo assim que chegou, a gente teve um diálogo muito bom, não foi? Porque tratamos, ficou entre nós, mas a gente vê Deus é lindo, né? Que coisa mais linda o agir de Deus na nossa vida, na sua vida, não é diferente. Precisamos encontrar apoio espiritual, emocional, para que a gente possa seguir adiante, sabe? Precisamos de ombros. Tem uma frase, eu não vou lembrar de quem é, mas diz que eu só cheguei a lugares maiores porque eu tive ombros maiores. A gente precisa. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor enquanto nós louvamos. Abra o seu coração, deixa Deus ministrar, deixa o Senhor falar. Olha o que esse louvor diz. O Senhor não abandona os que esperam nele. Suas mãos estão abertas para abençoar. Ele sempre socorre os que clamam. Só recebe quem pede, só acha quem procura. E o que bate vê a porta abrir. E na hora certa o milagre vem. Se você precisa de um milagre, Deus tem. Deus tem um milagre certo pra você.
Se você precisa de um milagre, então vem. Só vem. Que o milagre que você precisa, Deus tem. Você crê nisso? Você crê de todo o seu coração que o milagre que você precisa, Deus tem? Todas as coisas estão nele. Todas as coisas estão nele e dele foram formadas. E nós estamos nele, amém? Glória a Jesus. Então vamos declarar: Senhor, por toda a minha vida, eu te adorarei, Senhor. Aleluia. Agora, tira a voz do teu coração, grita ao Senhor, que não tem olhos, nem portas. Sabe, que fiquem de pé diante da tua voz. Até a tempestade se acalma. Amém? Glória a Jesus. Diga comigo. Por toda a minha vida. Aleluia. Ó Senhor, te louvarei. Pois meu fôlego é a tua vida. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. Você pode ouvir? Ouça. É mais doce do que o mel. Aleluia. E me tira dessa cova. Sabe o que ela faz? E me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto. Aleluia. Vento forte que passou. Já vivi tantos perigos. Eu vivi, Senhor. Mas tua voz me acalmou. Essa voz é potente. Tu dá ordem às estrelas. Aleluia. E amar os seus limites. Só até aqui, ó Senhor. Eu me sinto tão seguro. Aonde? Diga. No teu colo altíssimo. Decore. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós.
sentar, igreja. Acende a luz aí, por favor. Estamos encerrando já. Glória a Deus. Nosso primeiro encontro de intercessão foi glória, hein? Tenho certeza que Deus trabalhou poderosamente neste lugar. Pode ficar sentado mesmo. Nós clamamos no começo do encontro. E a gente vai clamar daqui a pouquinho. A gente agora vai para os avisos. Então, vem, pastor João, para a gente fazer juntos? Cadê teu microfone? Vamos pegar o meu. Glória a Deus. Vamos para os avisos. Vai ficar à vontade. Estou procurando aqui a musiquinha. Veio. Vai. Essa vez não, ó. Ele vai abrir ali o logo da igreja, tá? Então, seja bem-vindo A nova comunidade apostólica. Que bom ter você aqui com a gente, viu? Você vai receber da irmã da diaconisa ali, diaconisa. Eu sei que está comentando lá no culto, eu sei. Pega lá. Seja bem-vindo à nova comunidade apostólica. Você que está vindo a primeira vez, você vai receber aí uma serenata de amor. Olha só! Essa serenata é só um simbolismo de uma serenata que Jesus faria para você antes de encontrar. Eu tenho certeza, porque o Espírito Santo é um cavaleiro. Não dos cavalos, aquele cavaleiro, cortês, tá? A irmã também está entregando aí para vocês colocarem os dados de vocês. CPF para a gente abrir uma conta no banco. Brincadeira. A gente não faz isso aqui não, tá, gente? Estou brincando aí com o pessoal. Então sejam muito bem-vindos. Quando vocês comerem esse serenata, lembrem e falem assim: nossa, como foi bom, aquele tudo gostoso. Amém? Bem-vindo em primeiro passo. O que é isso, pastor João? O bem-vindo é uma forma de apresentar a igreja no momento em que a pessoa decide caminhar com a gente. E os primeiros passos é para aqueles que desejam o episcopado. A palavra de Deus diz que aquele que almeja o episcopado, excelente coisa almeja. Ou seja, você que está chegando, falando assim: pastor, amei essa igreja, quero fazer parte. Aí como é que eu faço para ser membro? Faço bem-vindo. E aí é um dia só, né, Diego? É rapidinho, é muito legal também, a gente conversa, sem falar que ainda tem um print, né, Diego? Quem passa pelo grupo, quem passa pelo bem-vindo, é verdade. E os primeiros passos são ensinamentos que a gente precisa ter. Pastor, eu quero atuar na obra, eu quero fazer parte da obra, então faça os primeiros passos, tá? Todo primeiro domingo do mês é dia de ceia. Vem cear. Vem cear. Pastor, qualquer um pode cear? Qualquer um pode cear, desde que reconheça o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador. Amém. E entenda que o sangue de Jesus é o que nos purifica de todo pecado. Não, mas foi beber água. Eu vi a garrafa, parou de falar. Por mais que a gente treine, nunca dá certo essa pergunta. Moda, pra tu falar que eu tô bebendo água, aí tu vai e fala, entendeu? Deixa eu abrir a garrafa, eu queria beber água, que eu ia falando. Então, vem cear conosco todo primeiro domingo, tá? Você é livre para cear, ok? Toda terça-feira agora nós temos encontro de intercessão, que coisa linda! O pessoal ainda está despertando para saber. A gente se encontra aqui na rua Maria Joaquina 247, bem em frente ao Atacadão Paulista. Estacionamento pertinho do metrô e pertinho da estação de São Jorge Mentirinha. Deixa eu falar uma coisa, tem uma irmã que escreveu assim para mim. Tem uma irmã que escreveu assim para mim: pastora, eu visitei vocês em sonho. Deixa eu te falar, irmã, não vou te expor não, mas vem visitar presencialmente, porque em sonho eu não consigo te ver. Eu quero te dar um abraço, então assim, entendeu? Vem visitar presencialmente. E você que está online, já está na hora da gente parar e ficar online. Não, Diego? Fala aí, você tem autoridade para falar que você era online. Nós fizemos dos online, diz online aí, vem ficar com a gente, tá? Nos cultos de semana. Domingo eu sei que a gente fica cheio, mas dia de semana é bom a gente estar junto também, avivado. Tá bom?
Esse é o nosso flyer lindo. Deixa eu pegar aqui. Esse flyer a gente usa para o evangelismo. Isso. Dá ali para os irmãos novos que chegaram. Então, se você quiser e puder, pega um flyer aqui, leva com você, porque às vezes você está andando na rua. Às vezes você está andando na rua, né? Aí a gente vê aquela irmã que é mais serinha, né? Aquele irmão que fala mais grosso, a gente dá um folheto para você, tem um lugar que você pode chegar lá, você vai ser bem recebida. Vê aquele irmão que é mais solto, né? Que a gente sabe, a gente se conhece no olhar. Como diz, né? A dona Hermínia tem um olhar açucarado. Então você dá para ele e fala assim, ó, tem um lugar lá. Você pode, que vai ser muito bom para você. Viu? Eu acho que vai aparecer agora uma coisa que vocês vão ver em primeira mão. Eu não mostramos para ninguém. Foi! Dia 7 de dezembro. Gente, eu tô linda, olha só. A inauguração será no dia 7 de dezembro. 7 de dezembro é a nossa inauguração aqui. Às 10 horas da manhã. 9 horas tem um coffee break. A gente pôs uma Miss Bag. Isso. E aí às 10 horas temos o culto. Então chega às 9 horas. Vai ter até umas brincadeirazinhas para vocês que vão chegar cedo. Me ajuda a limpar, arrumar. Mora aqui do lado mesmo. Então, nós não paramos para pedir oferta. Não sei se você reparou. A gente não para o culto para pedir oferta. E nem falar sobre dízimos. A gente entende que a igreja precisa ter o seu coração inclinado para fazer isso. Lá em 2 Crônicas 29, Davi, quando pede a contribuição para a construção do templo, ele diz assim: quem sou eu e quem é o meu povo para te dar algo primeiro sem que primeiro de ti tenha recebido? Então, quando ele chama o povo a se consagrar ao Senhor, esse povo ele se consagra ao Senhor trazendo a sua melhor oferta. E a gente entende que se isso não for gerado no coração, não é parando o culto no meio para esse pedido que a coisa vai acontecer. Verdade. Então, você fique livre. Ah, pastora, como é que eu faço? Você pega o envelope ali, tem atrás do dinheiro, eu acho, tem aqui, tem ali também, e você faça no momento oportuno que você tiver no coração. Se você já sabe o que é oferta ou dízimo, você faça. Se você não sabe, não faça. Procure os pastores para você saber o que é, tá bom? Olha só que lindo! Ah, os envelopes da diaconizana. Gente, vai começar para o ano de 2026, nosso discipulado, gerar, amar, discipular e criar. E a gente vai estar tratando isso no nosso novo, como é que se fala? Imersão. Foi bom, não foi, irmã? 3 dias no sítio. Quanto foi pago, irmã? Foi quanto valor? Entrega total. Quanto foi o valor, irmã? Quanto foi o valor cobrado para participar? Foi 0, né? Então é isso. Você que quiser participar da próxima imersão, é gratuito, vale muito a pena, entendeu? Nossa, fora a comida, né, gente? Nós vamos lá pro mato, quer pegar jaca, quer pegar jabuticaba. Teve gente que levou sacolas de manga. Levou sacola, veio com sacola assim de manga, parecia até uma bombeira, né? Gente, o povo gosta. Então assim, é gratuito, o sítio é lindo. Depois se quiserem ir nas redes sociais, vocês vão ver o sítio, tá? Então, vamos orar. É isso, né? Encerramos. Eu acho que sim. Retiro, amor. O retiro tudo em todos, ainda não está aqui. O retiro não, o retiro a gente precisa apenas de um valor simbólico para a gente poder comprar as coisas. Está no valor de R$200 e pode ser parcelado. Pastora, eu não estou trabalhando, não tenho condições de pagar. Fala com a gente, vai assim mesmo. Porque a igreja vai ver uma maneira de honrar a tua vida para que você esteja conosco. Nós não nos movemos por dinheiro, nos movemos por vidas. Glória a Deus. Então, mais importante é que você esteja conosco, viu, Diego? Então, vamos estar juntos na próxima imersão, hein? Amém? Glória a Deus. Tomar um banho naquele rio lá. Glória a Deus. A irmã Ana quer ficar lá no rio, né? Vocês precisam ver o rio. O rio é lindo. Charlie já foi, né? Charlie já é de casa já. Então, vamos orar? Vamos ficar de pé? Senhor, aqui está pedido de cada irmão, Senhor. Cada oração aqui, ó Deus, chave de casa. Os irmãos têm irmãos que estão sem trabalho, ó Deus, estão com as portas fechadas. O relacionamento às vezes está em crise, Senhor. Tem irmãos que estão solteiros, ó Deus. Visita cada um em particular, ó Deus, segundo a sua dor, segundo a sua dificuldade, ó Deus. Vai em cada casa, vai em cada um, ó Deus.
Trata em particular, repreende, Senhor, toda enfermidade, tudo aquilo que não provém de Ti, ó Deus. Repreende todo laço de morte, Senhor. Joga por terra todo mal. Em nome de Jesus, visita os leitos de hospitais, Senhor. Vai em cada casa aqui representada, nos irmãos que estão presencial, nos irmãos que estão online. Em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos em Tuas mãos cada uma dessas causas, na certeza, Senhor, de que o Senhor já nos deu a vitória. Em nome de Jesus, amém. Amém? Abra suas mãos. Abra suas mãos. Que a graça, o amor de Deus e as duas consolações do Espírito estejam sobre todos aqueles que entenderam o peso, a necessidade, a urgência de interceder pelo seu irmão. E aqueles que têm o coração inclinado assim, segundo Jesus nos ensinou a ser, digam amém. Amém. Que tal? Eu, Você e mais um irmão. Domingo que vem? Domingo que vem. Não, terça-feira que vem. Terça-feira que vem. Tem mais enquanto de intercessão. Beijos. Vê se você consegue apertar e concluir. Glória a Deus.